Biografia do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, o fundador da UNITA. Minha amiga e meu amigo, se gostaste do tema, já dá o teu like e comente. Se ainda não és inscrito do canal, tire um segundo para te inscreveres, assim estarás a nos ajudar a crescer e a melhorar. Deixe as suas críticas e sugestões. Biografia do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Jonas Malheiro Savimbi nasceu aos 3 de agosto de 1934, na vila de Munhango, comuna do município do Cuemba, província do Bié, situada ao longo do caminho de ferro de Benguela. É filho de Lotro Malheiro Savimbi e de Helena Nundu Sakato Savimbi, neto paterno de Sakaita Savimbi e de Cassandali Kambva Navimbi e neto materno de Kashekeli Sakato e de Shikonda Shinakusoki. Fez os seus estudos primários na Missão Evangélica do Chilesso, Andulo, província do Bié, e na Missão Evangélica do Dondi, Caxiungo, província do Uambo, e os estudos secundários, no Instituto Curri do Dondi, no Colégio dos Irmãos Maristas do Bié e, os liceais, no Liceu Diogo Cão, no Lubango, província da Huila, e no Liceu Passos Manuel, de Portugal. Muito cedo despertou nele o espírito patriótico e nacionalista que se manifestou através do discurso que proferiu na Igreja da Canata, na cidade do Lobito, em 1958, quando, na companhia de demais colegas, partiam para Portugal, para estudar, tendo na altura declarado, cito, "Somos muitos angolanos que partem neste momento para Portugal para estudar, partimos como vossos filhos, filhos de todos os angolanos. Vamos para Portugal para estudar e voltar um dia a fim de libertar o nosso povo e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Não partimos para ficar. Durante a nossa estadia, guardaremos sempre presentes os valores culturais angolanos." Fim de citação. Esse espírito acompanhou-o durante toda a sua vida, tendo concluído a sua formação superior com distinção, em ciências políticas e jurídicas, na Universidade de Lausanne, na Suíça, aos 15 de julho de 1965, depois de ter saído clandestinamente de Portugal, em 1960, por motivos da hostilidade que era movida pela polícia política portuguesa contra todos os estudantes com pendor nacionalista. Como político, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi foi a mola impulsionadora das grandes mudanças que ocorreram nas várias etapas da história de Angola. Inconformado com a realidade colonial no seu país, ingressou na União dos Povos de Angola, UPA, em fevereiro de 1961. A sua influência fez-se sentir imediatamente, tendo sido nomeado secretário-geral desse movimento. A sua capacidade de organização e de ação política encorajou muitos jovens intelectuais da época a aderirem àquela organização nacionalista, facto que veio a dar um novo ímpeto à UPA. O seu dinamismo político e diplomático contribui igualmente para a formação da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, depois da fusão da União dos Povos de Angola, UPA, com o Partido Democrático de Angola, PDA. Logo depois, constitui-se o Governo Revolucionário de Angola no Exílio, GRAE, primeiro instrumento político-jurídico nacional, opositor ao regime colonial português, no qual o Dr. Jonas Malheiro Savimbi desempenhou funções de ministro de Negócios Estrangeiros. A 25 de maio de 1963, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi participou na criação da Organização da Unidade Africana, OUA, como presidente da Comissão de todos os Movimentos de Libertação de África. Nessa qualidade, endereçou um memorando aos chefes de Estado africanos, lido diante da Assembleia Magna da OUA pelo veterano queniano Onginga Odinga. Esta comissão tinha o Dr. Mário Pinto Andrade como secretário e o Dr. Júlio Schianu, como relator. Nessa época, a divergência de visão, forma e método de condução da luta de libertação, levaram o Dr. Jonas Malheiro Savimbi a abandonar a UPA, e criar mais tarde, um novo espaço de participação política que culminou com a formação da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, aos 13 de março de 1966, na localidade de Mongai, província do Mochico, com o propósito de dar um maior impulso à ingente tarefa histórica de libertação de Angola, baseando-se em 3 princípios ideológico fundamentais. Situar a direção no interior do país em contato permanente com os soldados e o povo. Consciencializar e unir todo o povo angolano na luta de libertação contra o colonialismo português e contra todas as outras formas de dominação. Contar essencialmente com as próprias forças.
Após uma intensa ação de mobilização, recrutamento e ação diplomática que o levará com mais 11 quadros para a formação político-militar, nas academias de Pequim e Nanquim, na República Popular da China, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi dirige a 4 de dezembro de 1966, a primeira batalha no posto colonial de Caçamba, província do Mochico, o que constituiu o seu batismo de fogo. Mas foi a 25 de dezembro do mesmo ano, no ataque à Vila Teixeira de Souza, hoje Luau, que, oficialmente, a UNITA, sob sua liderança, fez ecoar à África e ao mundo a sua participação na luta armada para a libertação de Angola. Este ataque conferiu à UNITA a sua personalidade jurídica, bem como reconhecimento interno e internacional e legitimidade revolucionária. De 1 a 6 de julho de 1967, Dr. Jonas Malheiro Savimbi é detido na Zâmbia, quando fazia uma digressão ao exterior do país para angariar meios que permitissem a continuação e intensificação da luta. Foi detido devido aos ataques que a UNITA levava a cabo ao longo do Caminho de Ferro de Benguela, CFB. Aprisionado durante 6 dias, com pretensões do governo zambiano de o entregar às autoridades portuguesas, o que não veio a acontecer graças à intervenção do presidente Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, junto do presidente da Zâmbia Kenneth Kaunda. O presidente Nasser tinha sido advertido sobre esta situação pelo então representante da UNITA na Zâmbia, Sr. Cipriano Kavindima. Este facto levou o presidente Nasser a solicitar ao seu homólogo zambiano que enviasse o Dr. Jonas Malheiro Savimbi para o Egito, onde ficou 9 meses exercendo ação política e diplomática, com o apoio do governo egípcio, de onde regressa clandestinamente a Angola, a 28 de julho de 1968, o que tem sido considerado como exílio. Tendo sido o único entre os dirigentes dos movimentos de libertação nacional que se encontrava no interior do país, por ocasião da ocorrência do golpe de Estado em Portugal, aos 25 de abril de 1974, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi fez com que a UNITA fosse o primeiro movimento nacionalista a assinar a cessação das hostilidades com as Forças Armadas Portuguesas no interior de Angola. Valeram à história de Angola os bons préstimos do padre Antônio Oliveira, que inteligentemente aproximou as partes em conflito e mediou o ato de assinatura. Logo em seguida, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi sentiu a necessidade de aproximar os líderes de outros movimentos de libertação nacional com objetivos de se criar uma plataforma comum para a definição de princípios para as negociações com o governo português que levaram à assinatura dos Acordos de Alvor, que previam, entre outras questões, o reconhecimento do governo português dos 3 movimentos de libertação de Angola, FNLA, MPLA e UNITA, como únicos e legítimos representantes do povo angolano. A reafirmação solene pelo Estado português do reconhecimento do direito do povo angolano à autodeterminação, processo que passaria pela formação de um governo de transição de forças armadas para Angola, a criação e instalação de futuras instituições, bem como a criação de condições para a realização de eleições gerais em outubro de 1975, e a proclamação da independência de Angola, em 11 de novembro do mesmo ano, pelo governo que saísse dessas eleições. Esses acordos foram violados pela invasão cubana, com o apoio logístico da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, URSS, em conivência com o Partido Comunista Português, que estavam todos apostados em deixar o poder político em Angola, com o MPLA, afastando os outros 2 movimentos de libertação, com a finalidade deste movimento defender os seus objetivos geoestratégicos da URSS na África Austral. Diante deste facto, e apelando permanentemente à paz, para se consolidar o processo que levaria Angola à independência, e evitar que as forças estrangeiras viessem a tomar os destinos de Angola, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi envidou múltiplos esforços para voltar a unir as partes já beligerantes, em torno do ideal de Alvor, sob os auspícios da OUA, com a convocação da Cimeira de Nakuru, no Quênia, e Kampala, Uganda, em agosto de 1975, onde, nesta Cimeira de Kampala, só a delegação da UNITA se fez presente. Foi neste clima de discórdia e confrontos militares que a UNITA, expulsão da capital do país, Luanda, em finais de agosto de 1975, proclamou no Uambo a independência de Angola, consagrando a República Democrática de Angola. Apesar desta situação, em dezembro de 1975, junto dos presidentes africanos influentes, como Mobutu do Zaire, Julius Nyerere da Tanzânia, Mariengo Abi do Congo, Kenneth Kaunda da Zâmbia, reunidos em Bukavu, o Dr. Savimbi solicitou-lhes que analisassem a preocupante situação que Angola atravessava.
De facto, fracassada a Cimeira da OUA, de 22 de janeiro de 1976 e com a queda da cidade do Huambo, a 8 de fevereiro de 1976, a favor das forças cubanas, não restava ao Dr. Jonas Malheiro Savimbi, senão apelar ao povo angolano a encetar a resistência popular generalizada, contra o expansionismo russo-cubano. Nesta ordem de ideias, a Conferência do Kwanzaa realizada, em maio de 1976, o IV Congresso do Partido, realizado na Benda, de 23 a 28 de março de 1977, na província do Huambo, as sucessivas preleções do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, aos quadros, no Luatuta, Mwandonji, Mucunha e Chimbuzoque, para citar apenas estas, Axi, 12, e 13, conferências, realizadas no sudeste de Angola, a Fundação da Jamba, UV, e sexta, e sétima, congressos, respectivamente, em Capembe, em 1982, na Jamba em 1986, e no Flaminrum em 1991, a criação do Centro de Estudos, Comandante Capecica Fundanga, SEC, em agosto de 1982, e segunda congressos extraordinários, na Jamba, em 1984 e 1989, respectivamente, entre outros eventos que se constituíram em fóruns de orientação, formação e galvanização dos quadros dirigentes, entre militares políticos, administrativos e diplomatas, cujo esforço conjugado levou à mobilização da maior parte do território nacional, às sucessivas vitórias militares, conquista de alianças e simpatias externas, e sobretudo, à assinatura dos Acordos de Bicesse aos 31 de maio de 1991 em Portugal. Na sua profunda inspiração para orientar a ação do partido e a consciência de nação, o forte discurso do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que coloca o angolano em primeiro lugar, confrontou-se com interesses externos e internos, adversos ao povo angolano, que não resistiram em engendrar manobras e esquemas que vieram a defraudar a vontade do povo angolano nas primeiras eleições gerais do país, que se queriam livres e justas, realizadas em 29 e 30 de setembro de 1992. Apesar disso, aos 16 de outubro de 1992, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, para pôr fim ao impasse que o país vivia e evitar o retorno à guerra, em nome da UNITA, e de outros partidos contestatários, aceita o resultado anunciado das eleições. Este resultado abria a necessidade da realização da segunda volta das eleições presidenciais, pondo frente a frente os dois candidatos mais votados. Na primeira volta, o engenheiro José Eduardo dos Santos e o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, eleições que nunca chegaram a serem realizadas. Mesmo assim, na busca de uma solução pacífica, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi envia a Luanda uma delegação negocial, constituída pelo engenheiro Jeremias Calandula Chitunda, então vice-presidente da UNITA, pelo engenheiro Elias Salupeto Pena, membro da UNITA na CPPM, pelo general Adolosi Paulo Mango Alicerces, secretário-geral da UNITA, e pelo brigadeiro Eliseu Sapitango Chimbili, então responsável dos serviços administrativos da UNITA em Luanda, que viriam a ser vítimas entre milhares de pessoas inocentes. Para responder a esta nova atitude exclusivista do MPLA de aniquilar a UNITA e subjugar perpetuamente o povo angolano, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, a par da resistência contra o genocídio político tribal, buscou sempre a via diálogo para resolver o problema de Angola pós-eleitoral. Assim, as negociações do Namibe em dezembro de 1992, de Addis Abeba, Etiópia, e de Abidjan, Costa do Marfim, no princípio de 1993, culminando com a negociação e assinatura por delegação do Protocolo de Lusaka, os encontros com os então secretários-gerais da ONU, no Bailundo, Boutros Ghali, a 15 de julho de 1995, e Dr. Kofi Annan a 24 de março de 1997, as cedências voluntariamente feitas para a viabilização da implementação dos Acordos de Lusaka, com o envio dos deputados à Assembleia Nacional, os ministros e vice-ministros ao GUR, os oficiais generais às FAA, o encerramento da Rádio Vorga e a aceitação da extensão da administração do Estado às áreas então controladas pela UNITA, são, de facto, um longo roteiro que evidencia o envolvimento do Dr. Jonas Malheiro Savimbi na busca do bem-estar para os angolanos. Mas nem este esforço foi útil para buscar entendimentos de que Angola necessitava e ainda necessita hoje.
Com efeito, à luz do seu quarto congresso, realizado em dezembro de 1998, o MPLA, na voz do seu presidente cessante, decreta a guerra contra a UNITA, com o propósito de tomar militarmente o espaço geográfico sob seu controle, constituído por 4 municípios do Planalto Central de Angola: Ubailundo, Mungo, Andulo e Areia. Nesta perspectiva, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi foi sempre um alvo a bater pelos seus adversários e inimigos, e a prova disso é que em 1998, em pleno processo de paz, o governo do MPLA decreta a Operação Restauro, a pretexto da extensão da administração do Estado em todo o território nacional. Mas a verdadeira intenção desta ofensiva vem expressa na declaração do ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, segundo a qual era necessário fazer a guerra para acabar com a guerra. Mesmo debaixo de intensa perseguição, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi convocou a conferência do partido nas margens do rio Cungene, onde, entre vários assuntos abordados, e na sua grandeza moral, o presidente fundador orientou os quadros a identificar os passivos do partido e a reconciliar-se com eles para se continuar a luta. Num contexto de guerra de isolamento internacional, provocado pelas sanções das Nações Unidas, ONU, que desequilibraram a correlação de forças das partes em conflito, em Angola, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi tomou mais uma iniciativa de paz, envolvendo a 6ª Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, e a comunidade Santo Egídio. Todas estas iniciativas de paz foram frustradas a partir do momento em que o então presidente do MPLA e concorrente à segunda volta das eleições presidenciais de 1992, declara para o seu adversário 3 cenários: rendição, captura e morte. Estava assim ditada a sentença contra o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Mas como o Dr. Jonas Malheiro Savimbi sempre jurou fidelidade à pátria, coerência aos princípios que norteiam a UNITA, fidelidade ao seu povo e às suas convicções, nunca se renderia e nunca iria ao exílio. Preferiu morrer junto do seu povo que veio a ocorrer em combate, aos 22 de fevereiro de 1992, na localidade de Luvuei, comuna do Lucusse, província do Mochico. O Dr. Jonas Malheiro Savimbi, líder fundador e timoneiro da UNITA, lega, assim, para Angola e para os angolanos, um instrumento de luta importante, a UNITA, para se realizar o sonho de Mongai, assente nos ideais definidos em março de 1966, no momento da sua criação. Para além de político, militar e diplomata, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi foi pai de família. Deixou viúvas e 30 filhos. Paz eterna à sua alma. Be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word.